Como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os destruiu a todos. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Em todas as nações e em todos os lugares do mundo, terremotos, fomes, pragas, todo tipo de desastres ocorre com frequência. À medida que faço a minha grande obra em todas as nações e em todos os lugares, esses desastres surgirão mais severamente que em qualquer outro momento desde a criação do mundo. Esse é o começo do meu julgamento de todas as pessoas. Oi, muito bem-vindo você que mais uma vez se encontra aqui comigo em nosso canal, o Chanel Pensador, trazendo para você mais uma mensagem da parte de Deus. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E nós traremos continuidade de um tema que diz profecias bíblicas se cumprindo, a parte final, parte 2. Queridos, os antigos profetas usados por Deus podem predizer acontecimentos importantes a fim de advertir a igreja sobre futuros acontecimentos, que virão. Seguir as palavras dos profetas pode nos ajudar a estarmos mais preparados para o que está por vir. Quando vemos certas profecias se cumprindo, isso também pode nos ajudar a fortalecer a nossa fé para podermos vigiar, nos atentar melhor ao que a palavra de Deus diz. Na Bíblia, lemos sobre muitas profecias que foram cumpridas durante a história, bem como revelações sobre acontecimentos, fatos, casos que aconteceram ali e muitos que irão acontecer. Nós que esperamos o cumprimento da palavra de Deus, percebemos que os profetas nos ajudam a vivermos mais felizes nessa esperança do reino celestial em um mundo de crise, um mundo caótico, um mundo desesperador, um mundo de dor, de tristeza. As profecias nos dão um ânimo, nos dão uma expectativa de que a justiça de Deus pairará sobre a terra. A Bíblia nos ensina através de Efésios capítulo 4, versículo 12, que Deus chamou os profetas para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É o ministério dos profetas. No vídeo anterior, falamos sobre algumas das profecias que estão se cumprindo nos dias de hoje. E no vídeo que estamos falando agora, nós estaremos trazendo outras que também são atuais e estão se cumprindo conforme a palavra predisse e registrou para que pudéssemos entender melhor o plano, o projeto, o propósito de Deus. Ok? Então, é sobre esse assunto que nós iremos tratar agora. Profecias bíblicas se cumprindo, parte 2. Para tanto, eu quero te convidar ainda, se você ainda não se inscreveu, aqui no cantinho do canal tem esse quadradinho aí, clique aí, rapidinho você faz sua inscrição. Não se esqueça de deixar também o seu joinha e compartilhar para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, sobre esse tema,
né, nós falamos no primeiro vídeo dessa série de algumas profecias, né, que estão se cumprindo e por que Deus chamou os profetas e o que significa a palavra profeta e profecia. Falamos também sobre a profecia que está já ativa em Israel, que é o retorno da língua hebraica, que já está em uso em Israel. Falamos também, depois dessa profecia, falamos de uma outra, que é o sonho do Nabucodonosor, né? Lá registrado em Daniel capítulo 2, e que fechará a profecia com a volta de Cristo. Lembra que descerá uma pedra e irá destruir a estátua que representava as nações, a pedra angular. Nós explicamos ali direitinho sobre essa profecia. E falamos também sobre a profecia da guerra civil que está acontecendo na Síria hoje, sobre a destruição da cidade de Damasco, conforme registro no profeta Isaías, capítulo 17, versículo 1. Nesse segundo e último vídeo desse tema, nós falaremos sobre mais 3 profecias bíblicas que estão se cumprindo nos dias de hoje. E é interessante ouvir quais profecias são essas. Você vai ficar assim, abismado da precisão do acontecimento dessas profecias. Certo? A profecia sobre a restauração de Israel, a profecia sobre a restauração do Mar Morto e também a profecia sobre o secamento do gigante rio Eufrates. São essas 3 que iremos trazer no vídeo de hoje. Então, fique atento, né? Se prepare aí que Deus vai falar agora aos nossos corações. Assista até o final. Passe a vigiar, meu querido, porque Deus está falando. Pois os tempos finais tomam início, o cerco está fechando e você não imagina a rapidez que essas coisas estão acontecendo. Reflita agora comigo sobre essa profecia que vamos falar. Ligue os pontos, abra seus ouvidos e se atente à palavra de Deus. Nós vamos para a 4ª profecia. Como falamos, lembro a você, nós citamos 3 profecias no vídeo primeiro, vamos para a 4ª, que é sobre a restauração de Israel. A primeira dispersão dos judeus ocorreu no século VI a.C., quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o reino de Judá e levou todos os habitantes de Judá para o exílio. A ascensão do imperador persa chamado Ciro ou Ciro permitiu a volta dos judeus, mas também foi por pouco tempo. No ano 70 depois de Cristo, os romanos conquistaram Jerusalém, destruíram o templo e empurraram os judeus para mais uma ampla dispersão pelo mundo. Aí já atingiu a Ásia, a África, a Europa. Judeus foram parar nesses continentes aí. Quando lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, versículo 3, está escrito assim: Pois eis que vem os dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo, Israel e Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei aos seus pais e a possuirão. Isso é o que está escrito na profecia. Esta mesma profecia também é vista no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 11, versículo 11, que diz assim: acompanhe comigo. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo que se foi deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Hamat e das ilhas de Mar. Podemos ainda ler, queridos, ainda no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 1 e 2, o seguinte: Pois eis que naqueles dias e naquele tempo em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém,
congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. Essas são as profecias, as quais elas dizem, através da palavra de Deus, que um dia vai aglomerar outra vez, juntar o povo do Senhor. A restauração de Israel, a Palestina e a futura conversão dessa nação a Cristo ocupa um lugar importante na profecia bíblica, onde muitos judeus se converterão ao Senhor Jesus Cristo e passarão a se ajuntar, a se agrupar, buscando o cumprimento dessa profecia. A profecia relata que um dia todos os judeus espalhados pelo mundo através dessas dispersões que aconteceram aí, onde quer que eles estejam, eles estarão reunidos, em Israel antes da vinda do Messias. Segundo estimativas recentes, a população judaica mundial é de 13 milhões de pessoas, conforme falamos no vídeo anterior. Mas em Israel hoje só existe 41% dessa população. O restante está espalhado pelo mundo. Agora, observe comigo o que está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículos de 5 a 7. Diz assim: não tenha medo, pois eu estou com vocês. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Direi ao Norte, entregue-os, e ao Sul, não os retenha. De longe tragam os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Olha que interessante, entre linhas, o que Deus fala através dessa profecia. O retorno de Israel para a Terra Santa é um evento que já está ocorrendo hoje. É um sinal importante de que a segunda vinda de Cristo está próxima. A maior comunidade judaica vive em Israel hoje, com 6,1 milhões de pessoas, seguida pelos Estados Unidos, com 5,7 milhões de judeus. O terceiro país com mais judeus no mundo é a França, com 475 mil pessoas. O quarto país onde tem mais judeus é o Canadá. Queridos, esse retorno de Israel, à Palestina, é também seu retorno a Deus. Eles vão retornar a Deus, estarão ligados entre si, Quando a Bíblia diz o endurecimento em parte, ainda é presente sobre Israel, quando a Bíblia diz isso, porque a igreja ainda não se completou. Muitos ainda irão se converter e se render aos pés do Senhor, conforme a profecia traz. Aí a Bíblia ainda diz a plenitude dos gentios ainda não se cumpriu, conforme relata Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25 e 26. A grande tribulação, ou tempo da tribulação de Jacó, é o termo que Jeremias usa no capítulo 30, cairá sobre os judeus como sua última grande perseguição. É onde vai peneirar a coisa toda ali. A conversão da nação de Israel ainda é futura. Quando Jesus retornar à terra como rei dos reis, o rei de Israel, aí Israel estará abraçando, o seu Messias ali. Isso é maravilhoso. Quando eles o verem, se arrependerão dos seus pecados, serão convertidos a Cristo. Deus purificará os israelitas, arrependidos dos seus pecados, lhe dará um novo coração, estabelecerá um novo concerto com eles, entre eles. Isso é profético, já está acontecendo para a glória de Deus. Vigia, meu irmão, porque a profecia está aí. Jesus está à porta. Uma quinta profecia que a Bíblia nos traz com exatidão
é a profecia relacionada a um lugar que não tem vida, mas a Bíblia diz, a vida voltaria àquele lugar, por incrível que pareça. Como imaginar, queridos, vida no Mar Morto? Se já o nome desse mar, que na verdade é um grande lago, a Bíblia já diz o nome que é um lugar morto. Sabemos que isso não é fácil ter vida ali, especialmente para quem visitou esse lugar que é considerado a depressão mais profunda da Terra. São 400 metros abaixo do nível do mar. Agora, em 2011, no entanto, alguns pesquisadores descobriram que as dolinas, que são espécies de bacias que existem ali, de água doce no fundo, tem essas dolinas ali, interessante. Ali se produziam numerosas formas de vida, principalmente bactérias. Eles estão encontrando isso num lugar que é tremendamente salgado. Você pode ver aí essas fotos, puro sal que se encontra nesse lugar. Como poderia haver vida nesse lugar? חופים שלמים של פניני מלח, חופים שלמים של עושר לבן, של יופי, זה ממש כמו פנינים. Pessoal, parecem umas pérolas isso, ó. E pessoal, isso aqui é tudo sal, tudo que a gente está vendo em volta de nós é sal, as paredes, as pérolas. E aí a gente entende porque também a Bíblia chama esse lugar de Yam HaMelech, o mar de sal, justamente por causa da quantidade de sal que tem aqui nessa região. Em português a gente chama toda essa zona aqui de o Mar Morto. Em hebraico seria Yam HaMavet. Mas a gente não chama essa região de Mar Morto porque a gente sabe que ela no momento não tem vida, mas pelas profecias futuras vai ter. Mas agora a descoberta mais interessante. O repórter fotográfico israelense Noam Beden foi mais longe. Esse fotógrafo, que é do projeto de reavivamento do Mar Morto, ele teria filmado alguns peixes nadando na água do Mar Morto. Pasmem! Isso é profético. Veremos ainda, para provar isso daí, veremos ainda um vídeo da youtuber, que é uma guia turística em Israel, Aline Seskier, onde ela mergulha e filma esses peixes na água do Mar Morto, que é uma guia turística, muito interessante o trabalho dela, o link dela eu acompanho sempre. Então veja aí que interessante, vida nas águas do Mar Morto, e depois nós falaremos sobre essa profecia. A gente agora está com pressa, pessoal, porque está chegando o final do dia. O sol daqui um pouco vai se pôr e aí a gente não vai mais conseguir filmar os peixes para vocês. Então vamos lá. Pessoal, vejam que a gente está bem do ladinho do Bolani e a gente consegue ver que tem um monte de peixes aqui, peixinhos pequenos. Vamos ver se eu consigo mostrar eles para vocês de perto. Isso aqui é a vida, quer dizer, a gente consegue ver vegetação, a gente consegue ver peixes. Ainda não são peixes grandes, mas só pelo fato de a gente ter vida aqui no Mar Morto é impressionante. E vocês podem ver que no momento eu estou atolada na lama. E isso é importante porque a profecia também fala sobre essa lama. Ela fala que os lamaçais vão continuar aqui até os dias de hoje. Vejam que incrível, pessoal, esses peixinhos. Vocês estão conseguindo ver eles bem? E dá para ver que não é um ou outro peixe só, tem uma quantidade enorme aqui nadando do meu lado. Então, pensem que tudo isso que eu estou mostrando para vocês é novo. Os bolanes não existiam até pouco tempo atrás. Então toda essa região, pessoal, tudo que a gente está vendo são fenômenos novos. Vejam a beleza desse bolane. Vamos entrar agora. Uou.
Vamos entrar agora nele, filmar para vocês e entender as últimas coisas que a gente precisa entender sobre essa profecia bíblica. Eu quero agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo, convidar todo mundo a se inscrever aqui no canal e também acompanhar o Shlomi nas redes sociais. Obrigado. Conta aí pro pessoal tuas redes. אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם חבל ארץ שלומי לובטון, ואני מראה לכם הרבה סרטים על ארץ ישראל, אקסטרים וכל היופי שיש בארץ ישראל. Então, pessoal, acompanha o Shlomi, acompanha a mim. Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Te amo, gente. Com certeza, queridos, este acontecido é profecia bíblica se cumprindo e foi retratada pelo profeta Ezequiel, segundo o qual ele diz ali na profecia o retorno de vida nessa área que era um prenúncio do fim do mundo, da vinda de Cristo. O próprio Bedin explicou o fenômeno com a realização da profecia de Ezequiel. Ele filmou e colocou já na profecia e ele se expressou da seguinte forma na reportagem: venham para o Mar Morto e observe a profecia bíblica se cumprindo. Foi o que ele usou na reportagem, as palavras que ele disse ali na reportagem. Na Bíblia, de fato, a área ao redor do lago já foi no passado uma das áreas mais férteis da região, até que aconteceu a destruição das 4 cidades ali, envolvendo as famosas Sodoma e Gomorra, que mudou para sempre as características daquela área, tornando árida e sem vida. Mas antes das destruições das 4 cidades, incluindo Sodoma e Gomorra, era uma área que produzia muita fruta, muitos pomares e era muita vida naquelas águas. Em Gênesis capítulo 13, versículo 10, olha o que Ló descreve como era a região ali de Sodoma e Gomorra. Olha que interessante, ele diz assim: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Queridos, só para você ter ideia, a comparação que Jó fez com a região ali do Mar Morto, ele comparou como Éden. Ele comparou com a entrada de Zoar, que era muito florida, muito frutífera, muito regada, a entrada ali do Egito. Então, regiões bem produtivas, ele comparou aquela região do Mar Morto antigamente. Depois disso, para a profecia, um dia a água vinda do leste iria cobrir novamente a região, ela tornaria a ser frutífera e teria vida. A profecia diz isso, trazendo vida àquele lugar que é hoje denominado um lugar morto. Essa profecia está registrada em Ezequiel, no capítulo 47, versículos 8, 9 e também o versículo 12. Leia comigo essa profecia para você entender tudo o que nós já falamos e mostramos até agora. Olha o que diz. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis, e será que toda a criatura vivente que passar por onde quer que entrares esses rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E mais ainda, e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para comer.
não cairá a sua folha e nem acabará o seu fruto nos seus meses. Eles irão produzir novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Essa é a incrível, abençoadora profecia, né? Lugar de muito sal, como você viu nas fotos, como teria vida no lugar daquele? A profecia diz: voltarão os peixes e em volta, né, como Jó descreveu, vai voltar as árvores frutíferas. Só para você pasmar mais ainda, né, você vai ver um vídeo aí de como essas árvores frutíferas estão retornando para a região que outrora era delas. Cumprimento da profecia. Peixes, né, de água doce estão ali naquela região e árvores frutíferas. Veja aí nesse vídeo. E vejam que entre todas essas plantas que estão nascendo aqui, parte delas são comestíveis. Uma delas é essa aqui, ela se chama maluach, que em hebraico significa literalmente salgada. Então vocês podem ver aqui as folhas de maluach. E a gente pode simplesmente pegar elas e comer. A gente tem plantas comestíveis aqui em volta do Mar Morto. E o maluach, inclusive, ele era comido na época da Bíblia, era conhecido como a comida dos pobres. Então, é uma comida bem simples, mas é gostoso, pessoal. Ezequiel viveu nessa região há 2.600 anos atrás. E o que ele via é isso: sal, lama, destruição, calor. E ainda assim, ele vai e faz a profecia de que um dia esse local vai voltar a ser verde e cheio de vida. Olhando para isso aqui, é impossível acreditar nessa profecia, ou quase impossível. Realmente, olhar para esse local desolado, imaginar aqui pescadores, frutas, em um local cheio de vida é muito difícil. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. A profecia fala de um rio vindo de Jerusalém, do templo de Jerusalém, e entrando no Mar Morto, e tornando as suas águas insaudáveis, indoces. Uma parte muito importante da profecia de Ezequiel é que aqui na região do Mar Morto, em volta desses rios, vão ter árvores frutíferas. Mas soava um pouco impossível, essa terra é salgada, aqui chega a quase 50 graus no verão. E apesar de tudo isso, vejam o que está aqui em volta de mim. A profecia também nessa parte começou a se cumprir e aqui a gente está vendo plantações. No caso, uma plantação de tâmaras. Olha aqui. Essa aqui está parecendo bem madurinha. Pessoal, tá tão doce. Vou esperar um pouquinho para vocês também provarem. Mas tem uma parte dessa profecia que é um pouco estranha, que quer dizer que os frutos nunca irão perecer. Mas eu estou vendo aqui parte das tâmaras que caíram no chão. Aqui, nessa região, se fez escavações arqueológicas, se encontrou sementes de tâmaras milenares e elas foram plantadas e elas começaram a florescer. A gente consegue ver essa parte da profecia até os dias de hoje. Olhem o que estamos vendo aqui atrás. Um rio de água doce correndo das montanhas de Jerusalém na direção do Mar Morto. Exatamente como nessa passagem de Ezequiel. Tornou a trazer-me de volta para a entrada do templo. Vi então uma nascente de água que corria para o oriente, vinda de sob o seu templo e que passava à direita do altar, ou seja, pelo seu lado sul. Falou-me assim: este rio corre para o oriente, através do deserto e do vale do Jordão, para o Mar Morto, onde alterará as suas águas, tornando-as frescas e puras. Então, realmente pode ser que a gente esteja presenciando com os nossos próprios olhos o início do cumprimento das profecias bíblicas ainda na nossa geração. Profecias que foram escritas há 2.600 anos atrás. Então, agora basta esperar e ver, porque isso é um fenômeno muito rápido. Quer dizer, realmente a nossa geração está presenciando tudo isso. E a pergunta é como isso vai se desenvolver nos próximos anos e realmente só Deus sabe. Pois bem, queridos, essa profecia já está se cumprindo, pois hoje estamos vendo aí, né, como vocês estão acompanhando, peixes de água doce chegando no Mar Morto e também no tempo de Ló, como tinha muitas frutas, né? Veja, vocês viram aí nesse vídeo, né, da Aline. Queridos, uma sexta e última
profecia que nós vamos trazer aqui para a nossa edificação é a profecia que está se cumprindo numa região anteriormente conhecida como Crescente Fértil, onde corta o grande rio Eufrates. É um pouco contrário da profecia do Mar Morto, que era um lugar morto que vai voltar a ter vida. Aqui já é um lugar que o nome já diz, Crescente Fértil, mas que vai gerar morte. Essa região vive agora a expectativa de uma crise alimentar, enquanto vê suas principais fontes de águas desaparecerem, levando autoridades a buscar soluções para um cenário que é totalmente profético. Isso porque o famoso e muito citado Eufrates, com 2.700 quilômetros de extensão, é a principal fonte de água potável, além de alimentar 3 usinas hidrelétricas que produzem eletricidade para cerca de 3 milhões de pessoas na Síria. De acordo com os Reuters, os Reuters é o Centro de Pesquisas e Jornalismo sediado no Reino Unido, que foi fundado em 2006. Segundo eles, as autoridades iranianas apontam que por 3 anos consecutivos, estação chuvosa começou mais tarde e terminou mais cedo do que o normal, e isso reduziu a média histórica. Isso fez com que o volume de águas do rio Tigres e Eufrates diminuísse de forma assustadora. O Eufrates, ele aparece na Bíblia em diversas passagens, sendo descrito como fronteira com o Jardim do Éden, segundo Gênesis capítulo 2, versículo 14. Sobre esse rio, o profeta Jeremias descreveu como as águas da Babilônia, a região que atualmente inclui a Síria e o Iraque. Seriam como punição, por suas práticas idólatras, o que tornaria aquela região inabitável. E a gente pode ver isso nos capítulos 50 do livro do profeta Jeremias. Olha o que diz: uma seca contra as suas águas para que se sequem, pois é uma terra de ídolos. Eles estão obcecados por suas imagens terríveis. Certamente gatos selvagens, hienas habitarão ali, e avestruzes habitarão ali. Nunca mais será colonizada nem habitada. Olha a profecia sobre o Crescente Fértil, um lugar rico em produção e em vida. Profecias sobre o rio Eufrates também são relacionadas ao fim dos tempos. Tanto no cristianismo quanto no islamismo tem as profecias sobre o final dos tempos com a seca do Eufrates. Muçulmanos acreditam que ao secar esse rio vai revelar tesouros que serão motivos de guerras. Por outro lado, o cristianismo diz que o rio Eufrates vai secar para a vinda do Armagedon. Nós cristãos dizemos isso baseado em Apocalipse capítulo 16. O rio Eufrates passa pela Síria, passa pelo Iraque e ele deságua no Golfo Pérsico. Suas águas alimentam milhares e milhares de famílias e lavouras por volta ali de suas margens. Por ele estar secando de forma assustadora, ele deixou à amostra muitos leitos secos, triste de se ver. E foi em um desses leitos secos que apareceu uma gruta, Uma gruta foi vista e dessa gruta saíam barulhos parecidos com uivos. Vídeos desse acontecimento rapidamente viralizaram nas redes sociais, onde várias pessoas, vários pesquisadores postaram esses vídeos, esses acontecimentos, acoplado a Apocalipse 9:14, onde uma profecia diz que existem 4 anjos malignos amarrados junto ao rio Eufrates e que seriam eles que estavam uivanos porque seriam soltos. A profecia diz que no final dos tempos esses anjos malignos serão soltos e matarão 1/3 da humanidade.
A profecia, queridos, de Apocalipse 9:4 está correta, mas esse alarido desses uivos aí na margem seca do Eufrates saindo dessa gruta não tem nada a ver com a profecia bíblica. Pelos fortes ventos da região, aquele som era emitido por causa do vento passando na boca da gruta. Tem nada a ver com a profecia, ok? Agora, a profecia diz mesmo que um dia esse rio irá secar, e é o que já estamos presenciando, como já foi dito antes. E após o rio secar, aí acontecerá a batalha do Armagedon. Mas que batalha é essa, pastor? Bem, detalhes dessa batalha, nós temos um vídeo aqui no canal intitulado Armagedon, a guerra final. Aí tem detalhes interessantes sobre o Armagedon. Consulte e assista, ok? A Bíblia diz, queridos, na profecia, que os reis do Oriente irão caminhar em terra seca onde corria o rio Eufrates, e irão direto para o Monte Megido, ou Megido, como alguns dizem aí, onde lá no monte eles irão lutar contra o exército de Cristo numa batalha final. Agora, vamos ler o que está escrito em Apocalipse 16, versículo 12. Presta atenção. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Agora sim, amados, de forma correta, vamos voltar a citar Apocalipse 9, 13 a 16, que diz assim: E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro pontas do altar do ouro que estava diante de Deus, a qual dizia o sexto anjo, que tinha uma trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Aqui é o que a profecia diz. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. Aqui fecha a profecia. São esses anjos malignos que levavam o governo do Ocidente pelo rio Eufrates para guerrear contra o exército de Cristo. É o que a profecia diz. O processo de desertificação do rio Eufrates para o cumprimento dessa profecia, ele já começou há 35 anos atrás. E de lá para cá tem se acelerado, né, essa sequidão no rio. Compreendam então, queridos, que o espírito do anticristo já está atuando nesses governos hoje, né? Nós podemos ver isso. Por quê? Porque eles estão acelerando o processo de sequidão, desviando as águas do rio para outro fim, para secar logo o rio. Hoje não podemos ver, né, o anticristo ainda, né, porque ele não foi anunciado, mas o espírito dele já está nos corações desses muitos líderes governamentais aí pelo mundo, onde eles estão preparando já o caminho para a manifestação do homem da iniquidade. É o que a Bíblia nos exorta, nos alerta quanto a isso. O que estamos falando é o que o apóstolo João já tinha dito na primeira epístola, no capítulo 4, versículos 2 e 3. Ele disse assim: e todo o espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E olha como ele termina o versículo: e eis que já está no mundo. Por isso, meus queridos, não precisamos ficar somente focando nos rumores da construção do terceiro templo em Jerusalém, e nem ficar esperando um acordo de paz entre várias nações e religiões. Isso vai acontecer.
Esses fatos já estão acontecendo, esses fatos acontecerão e antecederá o arrebatamento da igreja. Mas não se engane e saiba que tudo isso já está aí diante dos nossos olhos. A seca do rio Eufrates é apenas mais um item culminante aos fins dos tempos. Mas não precisamos, queridos, ter medo, do anticristo, não precisamos ter medo da guerra do Armagedon, porque Cristo já venceu essa batalha e o inimigo será lançado no lago de fogo. Eu sei que tudo isso parece um meio que assustador, porém, se você entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiar na sua palavra, o Senhor te guardará e te levará para viver com Ele eternamente na nova Jerusalém nos céus. Então, nessa Jerusalém nova, nos céus, não haverá medo, não haverá dor, não haverá morte, nenhuma lágrima haverá mais. Então você não precisa se preocupar quando tudo isso irá acontecer. Você é esperar, e buscar que venha logo o Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Quando isso tudo acontecer aqui na terra, esteja nos braços de Cristo. Por isso, meu querido amigo, meu querido ouvinte, querido irmão, busque sempre a Jesus como Senhor e Salvador da tua alma e tenha certeza que somente Ele e com Ele teremos vitória. Que Deus te abençoe, querido, e nunca deixe de vigiar, porque Jesus está às portas e os sinais estão aí gritando para o mundo e o mundo passa desapercebido porque vive como vivia nos tempos de Noé. Vigie e busque pensar nas coisas do alto, porque as profecias estão se cumprindo. Maranata, Senhor Jesus. Quando Deus fica bravo com o homem, Ele espera que o homem seja capaz de se arrepender verdadeiramente. E Ele espera ver o verdadeiro arrependimento do homem, em cujo caso Ele irá então continuar liberalmente a conceder sua misericórdia e tolerância ao homem. Ou seja, a má conduta do homem incorre na ira de Deus, enquanto a misericórdia e a tolerância são concedidas àqueles que ouvem a Deus e se arrependem verdadeiramente perante Ele. Aqueles que conseguem se afastar de seus caminhos maus e abandonar a violência em suas mãos. A atitude de Deus foi muito claramente revelada em seu tratamento dos ninivitas. A misericórdia e a tolerância de Deus não são de forma alguma difíceis de se obter. Ele requer arrependimento verdadeiro de uma pessoa. Contanto que as pessoas se afastem de seus maus caminhos e abandonem a violência em suas mãos, Deus mudará o seu coração e mudará a sua atitude em relação a elas.